Boa tarde, Setora. Boa tarde, boa tarde. A professora hoje está num sítio diferente. Estou. Pronto, acho que vou começar a partilhar aqui o ecrã e começar a falar. Pronto. Porque o que vou falar hoje é um bocadinho assentar de ideias sobre um tema que já foi visto na aula prática, que são os operadores, portanto é visto assim mais rapidamente, porque já foi visto, só para tirar esclarecer alguma questão, pronto, de arrumar de ideias de qualquer pormenor que haja em relação aos operadores, pode servir para isso. Pronto, então nós tínhamos visto já antes da aula passada, que foi acerca do desenvolvimento de trabalho prático. Ora, bom, que aqui também operadores nós vimos só o operador mais feito como o operador mais adição, feito como função global, foi o que nós vimos. Portanto, o nosso contexto, neste caso, nos slides, desculpem só, aqui, os slides, é a classe complexo, que tem a parte real e o coeficiente da parte imaginária, ou seja, este A e B identificam-se com pontos no plano em que A é abscissa e B é ordenada. Pronto, se por acaso não ouvirem bem ou ouvirem, se a ligação não estiver bem, digam, mas aqui, supostamente onde eu estou neste momento, a ligação costuma ser boa. Pronto, mas de qualquer maneira, se houver algum problema, digam, pronto. Então, de operadores binários, nós tínhamos visto o operador mais como função global, isto já vimos, portanto, será uma função global, que não pertence à classe operator mais, que recebe os dois operandos, que aqui estão, por exemplo, em baixo, x mais y, sendo x e y da classe complexo, são os dois operandos, e a função operator mais vai ser chamada para interpretar este x mais y. Portanto, x mais y vai ser interpretado pelo compilador como operator mais de xy. Uma função, porque temos um operador global, não é, que está aqui, recebe os dois operandos como parâmetros e cria lá dentro um novo complexo, cuja parte real é a soma das partes reais e parte imaginária, coeficiente da parte, boa tarde, cujo coeficiente da parte imaginária também é a soma e retorna, portanto, a soma que aqui atribui a este complexo também Z. Pronto. Depois,
desculpem. Depois temos também para pensar as operações em cadeia, x mais y mais z. X mais y mais z nunca é um operador com 3 parâmetros ou com 3 operandos, nunca. A adição esta adição tem 2 operandos, nunca terá 3. Aqui estão 3 parcelas, mas isto é executado fazendo x mais y, ou seja, a interpretação do compilador operator mais de xy, e ao resultado, o que esta função retorna, é complexo que esta função retorna, o objeto, é que se adiciona o w, portanto é feito este operator mais, este mais é este mais, que recebe como primeira parcela este retorno e como segunda parcela este w. Portanto, é o operator mais a ser feito por 2 etapas e nunca é com 3 argumentos. Desculpem lá estar a repetir, mas é que eu já vi com 3 argumentos na corrigir exames noutros anos. É por isso que eu estou a avisar, não é com 3 argumentos, é o operator mais 2 vezes. E o tipo de retorno é importante porque o que retorna o operador entra novamente aqui. Portanto, se retorna um complexo, entra lá bem. Se retornar-se outra coisa que não tivesse nada a ver, é que poderia provocar um erro de compilação. Pronto. Então depois a seguir teremos outro só a revisão, porque já foi feito na prática, não é? De um outro operador global, que aqui está global, que é o operator que torna legítima esta expressão aqui, do Cout menor x. Este operador nunca pode ser membro da classe, porque se fosse membro, o primeiro operando invocaria a função operador. Quando o operador é membro, o primeiro operando invoca a função operador. Ora, o Cout não pode invocar nada da classe complexo, porque o Cout é da classe OStream de biblioteca. Portanto, só poderia ser membro se fosse membro da classe dele, da classe OStream. Mas a classe OStream é da biblioteca, nós não vamos lá acrescentar nada. Portanto, só pode ser global, e sendo global, tem que se chamar assim, operator menor, e recebe o Cout como primeiro argumento, que são os 2 operandos, e o x como segundo. Pronto, então, para receber o Cout, está aqui o parâmetro saída, que é uma referência para o stream, e para receber o x está o consto complexo referência, porque este x vai ser listado, vai aparecer no ecrã, mas não vai ser alterado, portanto pode ser passado por referência constante. A saída tem que ser passada por referência, porque nós queremos que o Cout que aqui entra, que seja mesmo alterado, ou seja, que lhe seja acrescentada a informação que nós queremos que apareça no ecrã. Portanto, terá que ser uma referência para nosso interesse. Mas se por acaso nós quiséssemos fazer isto mal, nem o compilador deixava, porque a classe OStream não se deixa passar por valor, nem retornar por valor, porque tem o construtor por cópia proibido. Tem lá dentro o protótipo do construtor por cópia igual a delete, portanto proibido. Por isso, se tirarem daqui a referência, isto dá erro de compilação, e ali também, por esse motivo. Pronto, então a saída recebe o Cout e nós mandamos para lá, para a saída, o A, o parênteses, o A, uma vírgula, o B do objeto que aqui é X que aqui aparece. E depois é o seguinte, se o retorno fosse void, e se aqui não tivesse return, só estivesse esta parte, esta expressão funcionaria, mas não funcionaria esta em cadeia, não funcionaria. E isto porquê? Porque esta expressão Cout menor x menor y
também não tem 3 operandos, como ali. É feita por 2 vezes. Primeiro é feito o Cout menor x, ou seja, invocada esta função, operator menor que recebe o Cout e o x. E depois é feito este, que é o operator menor, do que este retornar e do y. Ora, se o operator menor retornasse void, como é que podia entrar aqui quando tem um parâmetro do tipo OStream referência saída? Um void nunca aqui podia entrar. Portanto, para que funcione bem este Cout aqui em cadeia, é importante que o retorno do operador esteja bem configurado, seja OStream referência, porque este retorno é que vai entrar como primeiro argumento que é deste tipo. Portanto, quando as operações se pedem em cadeia, cuidado com o retorno e com as operações feitas por mais que uma etapa. Reparem que nos exames nós costumamos pedir torne possível e pomos normalmente assim uma coisa, mais que uma vez, uma operação em cadeia para ver se os alunos configuram bem o retorno ou não. Ok? Por causa deste funcionamento em etapas. Pronto. Depois temos o Z mais igual a X. Tornar legítimo o Z mais igual a X. O Z... Tornar legítimo o Z mais igual a X será, portanto, os operadores que estão, os operadores do tipo x mais y, x menos y, x igual a y, por aí fora, em que ambos os operandos são dados e não vão ser alterados e têm estatuto equivalente, a versão, quer dizer, estes podem ser feitos como membros e como funções membros e como funções globais. Isto também foi visto na aula prática. A versão aconselhada é a versão global, que aqui nos slides vamos ver um pouco mais adiante porquê. Os operadores que se estão ligados à atribuição também são binários, mas os operandos têm estatuto diferente. Enquanto x dá o seu valor, não é alterado, o z, este z aqui, primeiro operando, é um destino de uma atribuição com soma, é um destino de uma atribuição. É um L-value, portanto, L-value, left value da atribuição. E o resultado da operação pode ainda ser novamente destino da atribuição. É assim que funciona nos tipos primitivos também. Portanto, nós aqui queremos fazer o mais próximo possível. Portanto, os operadores binários ligados à atribuição ou ligados à atribuição, a versão aconselhada é a versão membro. Aliás, o operador atribuição é obrigatoriamente membro. Estes podem ser membros ou globais, mas a versão aconselhada é membro. Ora, se é membro, se é versão membro, o compilador interpreta esta expressão como o primeiro operando invoca Z ponto, invoca o quê? A função operador, operator e o símbolo, operator mais igual, e o segundo operando entra como argumento, Z ponto, operator mais igual de X. Pronto. Então, temos que fazer uma função membro que consiga receber, que tenha um parâmetro que receba um objeto da mesma classe, que não vai alterar, portanto pode ser por referência constante, e que tenha um tipo de retorno que torne esta expressão um L-value, que torne esta expressão possível ser primeiro membro de uma atribuição. Portanto, qual será o tipo de retorno deste operador? Poderá ser valor? Terá que ser referência? O que é que acha? Tem de ser referência. Exatamente, muito bem. Tem que ser referência porque
tem que poder ser primeiro membro da atribuição, para nós simularmos o comportamento aos inteiros, que também acontece. Então, cá está a função membro, operator mais, recebe o segundo operando por referência constante, porque não o vai alterar, e retorna uma referência porque o que retorna é o primeiro membro, depois de feita a atribuição, com estatuto de L-value, left value. E então, pronto, aqui temos, só um momento, nós temos Z mais igual a X, não é? O Z mais igual a X. E aqui temos um A e um B, temos o Z e temos o X. Este será o X, porque por acaso é uma referência X que recebe o objeto X lá da função main. E este aqui, que é o Z da função main, aqui é o que invoca. Portanto, é o objeto apontado por this, e sendo o objeto apontado por this, é o asterisco this. E o que é que aqui acontece? Aqui tem um valor, aqui tem outro, então este é o A, este é o B, e ali também é o A, agora para não estar a mudar de cor, é o A e o B do X, e o que nós fazemos é A mais igual a X ponto A, B mais igual a X ponto B, e este fica com o mais igual, somar complexos, que é o mesmo que somar pontos, é o que corresponde ao mais igual. Portanto, a partir desta linha, o mais igual já está feito, o primeiro membro já tem o mais igual, e agora o retorno. Retorna-se o asterisco disse, retorna-se o primeiro, mas retorna-se com um estatuto de referência, ou seja, retornamos um outro nome para, portanto, o Z mais igual a X, ou seja, a chamada desta operação é um outro nome para o próprio Z. Portanto, retorna-se o Z com estatuto de L-value depois de alterado. Portanto, é mais ou menos o que se está aqui a passar. Pronto, eu queria perguntar se há assim alguma dúvida neste operador. Este operador eu estive aqui a analisá-lo com mais cuidado porque tem uma envolvência, tem o protótipo e tem o retorno e tem estes considerandos de ter que ser membro, retornar uma referência para o primeiro membro depois da atribuição com soma. Essa envolvência é muito semelhante ao operador de atribuição, tem importâncias muita em problemas de memória dinâmica, portanto este é muito parecido. Claro que o interior do código já não, já o outro tem mais complicação. Pronto, mas este aqui, alguma dúvida neste? Pronto, então... Então posso apagar o desenho, pronto. E temos então este operador resolvido. Claro que se estivesse em cadeia, os considerandos que fazemos para estes também se fazem e também se fizeram na aula prática para o outro, quer dizer, se em cadeia faz-se por mais que uma vez e o retorno tem que conseguir entrar num argumento ou invocar, ou, pronto, tem que ter um papel quando os operadores se aplicam em cadeia. Pronto, agora nós temos o operador unário, os operadores unários são aqueles que têm só um argumento, são o incremento e o decremento, o mais e o menos.
E o incremento e o decremento podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Portanto, os operadores unários podem ser resolvidos por um operador membro, se esta arroba for o mais, por exemplo, AA, isto então é mais AA, é AA operator mais. Ou então, se for global, operator mais e recebe um único parâmetro. Neste caso, como só há um operando envolvido, e esse operando ou é da classe com que estamos a trabalhar, ou não é, e se não é, não tem nada a ver, e se é, nem tem mais nada envolvido, é um operando único, a opção aconselhada é a opção membro, operador membro. Portanto, é o que nós vamos fazer, não vale a pena fazer de outra maneira, operador membro. Este é o pré-fixado. Se for pós-fixado, o operador tem o mesmo nome. Por exemplo, o mais, prefixo, mais A. O pré-fixado é uma função membro com o nome operator mais. E se for pós-fixado, também é A++, também é operator mais. Ora, mas eles funcionam de maneira um bocadinho diferente. Desculpem, que eu queria. De maneira um bocadinho diferente, eu até só tinha aqui... 4, 1... Pronto, estava a tentar recordar o mais. Pronto. É isto. Pronto, estão a ver, tenho um n igual a 2. Se eu imprimo mais n, aparece-me logo 3. Pronto. Quando eu imprimo mais n, aparece-me 3. E depois imprimo o n a seguir e aparece-me 3. Outra questão. Se eu ao mais n atribuir 22, vamos fazer esta experiência. O mais n é uma referência para o n. Ele ficou com 3 e depois atribuí-lhe, e o mais n aqui tem o valor da referência da localização de memória do n, atribuí-lhe 22 e depois mando imprimir o n e dá 22. Isto prova que o mais n é um L-value e que funcionou a atribuição para o próprio n. Pronto, isto são questões que depois têm a ver com o retorno que nós fazemos ao operador. Pronto, então vamos primeiro ver o operador unário pré-fixado. Por exemplo, mais z, se for um operador membro, é interpretado como z operator mais. Se for um operador, se tivermos o operador pós-fixado, é feito por uma função com o mesmo nome, mas uma função diferente. Para que possam existir duas funções com o mesmo nome a fazer coisas diferentes, elas têm que ser diferentes na lista de argumentos. Por isso, o que inventaram foi pôr um argumento inteiro no pós-fixado, só para conseguir ser uma função diferente do pré-fixado,
e com o mesmo nome, porque é a palavra reservada ao operator e mais. Pronto. Mas então, portanto, o pós-fixado, se for uma expressão membro, é o operator mais e recebe um int. E se for global, recebe o argumento e recebe o int. Pronto, então vamos ver o exemplo. Operador mais pré-fixado. O que é que faz? Nós temos aqui, por exemplo, um Z complexo e vamos imprimir mais Z. Pronto, vamos ver o que é que isto dá. O que é que nós fazemos? Fazemos o A, que é a parte real, mais igual a 1, e aqui já sofreu o incremento, e depois retorna o próprio, depois de incrementado, como referência. Retorna ao próprio como referência. E isto porque nós simulamos o comportamento dos inteiros em que, por esta experiência e vendo nós que atribuindo 22 ao mais n, o n aparece com 22, significa que o mais n é uma referência para o próprio n, porque o n verificou-se que recebeu aquele 22. Pronto, e também verificamos que o mais n dá na expressão onde aparece logo o seu valor novo, quer dizer, incrementa e retorna logo o próprio objeto por referência com o valor atualizado. É o comportamento do pré-fixado. Pronto, agora o pós-fixado, vamos ver. Tenho n igual a 2 e incremento e depois imprimo n. Vamos ver o que acontece aqui. Incremento pós-fixadamente, faz o layout do n++ e ele dá o valor velho. Mas depois vamos ver quanto é que lá tem e tem o valor novo. Portanto, também já sabíamos isso. Pronto, isto é o comportamento que nós temos que programar. Agora, se eu quiser saber, será que este também é o L-value? Ponho aqui a receber 11, a ver se dá. Dá erro. Não dá. Está a dizer, expression must be a modifiable L-value. Portanto, não dá e nós também nem sequer conseguíamos muito bem. Portanto, vamos lá ver como é que a gente resolve este pós-fixado. O pós-fixado tem o mesmo protótipo, mas recebe um int que não usa para nada, é só para poder estar aqui com o mesmo nome do pré-fixado e ser uma função diferente. Então, para nós retornarmos o valor velho, vamos criar aqui um objeto que criamos com o construtor com os valores A e B, um objeto que é a cópia deste próprio antes de ser alterado. Depois incrementamos, ele fica de facto incrementado, o próprio, e depois retornamos uma cópia do valor antigo, portanto, para imitar aquele comportamento. Ele é de facto alterado, mas retornamos uma cópia do anterior, do valor antigo. E retornando um objeto local, isto nunca podia ser referência, porque este morre ali, perde ali a validade. E também nem sequer nos tipos primitivos o pós-fixado se comporta como um L-value, pelo menos ali verificamos que dava erro se lhe quiséssemos atribuir. Portanto, estamos aqui a fazer o incremento pós-fixado com versão membro, operador membro, que é a versão que é a versão é recomendada. Pronto. Então temos aqui as experiências e tal, e eles todos a fazer o pré-fixado e o pós-fixado e ali com as saídas correspondentes. Pronto, agora o outro operador, que é, estes agora são os mais teóricos, ou não tão terra a terra, digo eu, o operador parênteses retos.
quando nós escrevemos uma expressão x, abrir, fechar parênteses reto, y, ou seja, que parece o índice de um array, como que y fosse o índice do array x, é um operador índice, nós vamos considerar que o abrir e fechar parênteses retos é um operador e que o x é o primeiro operando e o y é o segundo operando. E então, x, abrir e fechar parênteses reto, y, poderá ser interpretado ou é interpretado pelo compilador como x ponto, operator e o símbolo da operação, que é abrir e fechar parênteses reto, encarado como tal, e o y, que é o segundo operando. Portanto, primeiro operando x, invoca a função membro, operator e o símbolo, e o segundo operando é o índice. Ora, este operador é obrigatoriamente membro, aqui não há para onde escolher, este é obrigatoriamente membro. Então vamos dar um exemplo, quer dizer, é um exemplo de uma aplicação dele. Nós utilizamos este operador nos vetores quando, para aceder a um elemento do vetor, pomos o nome do vetor e abrimos parênteses retos e pomos um índice. Nós só podemos fazer isso porque o vetor, a classe vetor, tem um operador destes. Pronto. Nós podíamos já ter usado isto há muito tempo, mas só agora é que temos a justificação ali a 100%. O que utilizamos é com base neste operador, que a classe vetor tem. Então vamos imaginar aqui uma classe tabela que tem ali uma constante, uma dimensão e tem um array de dim-doubles, pronto, e tem o número de elementos utilizados e um array. E agora vamos ver qual seria o significado de um operador daqueles. Se tiver um operator abrir e fechar parênteses retos, que recebe como segundo operando um inteiro, que é o índice, que representa o índice, e retorna uma referência para uma célula de um certo array, vamos ver como é que está este operador. Então, temos a função operator abrir e fechar parênteses reto, é membro, está aqui tabela 4 pontos, e isto, neste exemplo, temos acesso a um elemento do array, mas este array está dentro do objeto tabela. Portanto, teríamos... teríamos um objeto tabela que teria lá dentro um array de vários elementos e tem também um outro membro, não é? Tem também um outro membro, pronto. E o que nós estamos aqui a fazer é, perante um objeto X, este é o X é todo este objeto, o X é todo este objeto, deixem-me só ver os nomes que até já me esqueci deles, é o A e o N. É por isso que este é o A, o membro A, este é o N. Portanto, o X tem o membro A, que é um array, e o N, que é quantos elementos dali estão utilizados. Pronto. E nós recebemos um índice. Este operador recebe um índice e vai ver se o índice está dentro dos limites do array, se é maior ou igual que 0 e menor estritamente que dim, se é um destes aqui. Se for, retorna A de I. Se não for, retorna erro. Ora bom, se for, retorna A de I, mas retorna A de I com estatuto de referência. Portanto, ele vai retornar por exemplo,
A de 0, 1, 2, 3. Portanto, o X de 3, o X de 3 é equivalente a chamarmos X, operator abrir e fechar parênteses reto, de 3. E o que é que acontece? Como o 3 está dentro dos limites, esta função retorna A de 3 por referência. Por referência. Como retorna por referência, a chamada da função é mesmo outro nome para esta célula que está ali dentro do objeto, porque é uma referência. Se o I estiver fora dos limites, nós temos que retornar qualquer coisa, mas que tem que ser compatível com este tipo de retorno, que tem que ter estatuto de referência. Como tem que ter estatuto de referência e ser compatível com este tipo de retorno, não pode ser um valor, tem que ser qualquer coisa que tenha lugar na memória. E foi por isso que definimos um membro estático chamado erro, e sendo um membro estático é um membro que está... É um membro que está fora de todos os objetos. O erro é um membro estático, está fora dos objetos e que serve para retornar em caso de erro, em caso do I estar fora dos limites, em vez de, como não pode retornar nada daqui porque está fora dos limites, então retorna uma espécie de uma pista de escape que retorna ali qualquer coisa que existe na memória, que tem que ter lugar na memória porque tem que ser compatível com este retorno, mas que significa que o índice esteve fora dos limites, tenho que retornar qualquer coisa, tenho que cumprir o tipo de retorno e arranjou-se essa estática para resolver esse problema. Pronto, então temos aqui neste exemplo tabela X, e X é um objeto, tem um array e tem um N e pronto. E quando fazemos X de 0 é um outro nome para este primeiro elemento. X de 0 igual a 20 é possível. Porquê? Porque a função retornou uma referência e X de 0 é um outro nome para uma localização de memória que está ali convalidada. E, portanto, se fizermos x de 0 igual a 20, o 20 vem para esta célula aqui, de acordo com o código que está feito. X de 0 igual a 20 é interpretado pelo compilador como x ponto operator, abrir e fechar parênteses reto, de 0, que é uma função que retorna uma referência para esta célulazinha do array que está dentro do objeto x, e aí atribuímos 20 aqui a esta célula. Podemos também usar o seu valor e imprimi-lo. Agora, se fizermos x de 40 igual a 55, como está fora dos limites porque é 10, o 55 vai ali para o erro, neste caso, iria ali para o erro. Pronto, eu queria perguntar se em relação a este operador, que é assim mais esquisitito, se tem alguma dúvida, ou se ficou bem. Nem sei se já o fizeram na prática. Não, ainda não mexi nesse operador na prática, mas acho que ficou mais ou menos esclarecido. Sim, porque este é mais estranhito pronto, estes são mais teóricos, estes aqui. Este vai ser feito na prática, só que na classe fração não vinha muito a propósito. Isto vem mais a propósito quando temos ou um array ou um vetor, assim uma coleção. E nós pomos um índice e vamos focar, é como que a gente abre uma janelinha para dentro do objeto, não é? Retornar ali uma referência. E é por esta razão que, sendo um vetor um objeto de uma classe, nós podemos pegar no vetor, pôr parênteses retos e um índice e acedemos aos elementos da coleção. É como aqui, é por isso que
o vetor não é um array, mas podemos usar a notação de array, e aqui também. Esta tabela não é um array, é um objeto, tem um array, tem ali outra coisa, pronto. Mas podemos usar esta notação como se fosse um array, mas isso é à custa deste operador aqui. Pronto, então, não havendo aqui dúvidas, vamos passar ao seguinte, que é parecido com este. Ora bom, então, o que eu precisava aqui era de acabar com o desenho. É o operador chamado da chamada de função, que é assim. Se escrevermos uma função, pusermos parênteses curvos e uma lista de argumentos, como é que isto poderá eventualmente ser interpretado? Como uma operação também, em que func é o primeiro operando, lista de argumentos o segundo operando, e o abrir e fechar parênteses curvos é a operação. Pronto, enfim, isto C++ tem imaginação para tudo. Então, é um operador obrigatoriamente membro. Se abrir e fechar parênteses curvos é o símbolo da operação, ele chama-se assim, operator abrir e fechar parênteses curvos, e nestes parênteses curvos aqui vai receber os argumentos. Por exemplo, x, se x for nome de uma, por exemplo, x, abrir parênteses curvos e 3 argumentos, é interpretado como x.operator, abrir e fechar parênteses curvos, de arg1, arg2, arg3. Isto serve para quê? Para qualquer coisa do género do operador dos parênteses retos, para chegar a um valor, em vez de ser de um array unidimensional, de uma matriz bidimensional ou tridimensional, por exemplo. Pode-se ter essa interpretação. Então, estamos a imaginar aqui, este é muito parecido, pronto, é muito parecido, só o símbolo é que é diferente. Imaginamos também uma constante estática dim para a dimensão da matriz, um erro estático que é para retornar em caso dos índices estarem fora dos limites, e uma matriz bidimensional com dim linhas e dim colunas, e um índice de linha e um índice de coluna. Pronto. Então depois temos o erro, que é um membro estático, e definimos uma matriz X e queremos atribuir ao elemento da linha 1, que lá está dentro, da matriz que lá está dentro, e da coluna 0, 44, faz de conta. Então, claro que este X não é um array bidimensional, este X é tal como no exemplo anterior, um objeto de uma classe que tem lá dentro um array bidimensional, tem uma linha e tem uma coluna. Cada objeto tem um array bidimensional, uma linha e uma coluna. Tem isto tudo lá dentro. Apesar disso, nós definimos este X e pomos nos parênteses assim e os índices e vamos abrir uma janelinha para um dos elementos da matriz, desta matriz que está dentro do objeto X. Então, e vamos abrir uma janelinha com este operador, que é muito parecido com o outro. Portanto, é operator, aqui é parênteses curvos em vez de retos, recebe aqui índice de linha e índice de coluna. Se os índices de linha e coluna estiverem dentro dos seus limites, retornamos o elemento da matriz que está lá dentro do objeto por referência, ou seja, o X de 1, 0 é um outro nome para o A de 1, 0 que está dentro da matriz A que está dentro do objeto. Pronto. E é um outro nome e com estatuto de referência, portanto, pode ser primeiro membro da atribuição, e se nós lhe atribuirmos qualquer coisa, é mesmo a esse elemento da matriz A que está dentro do objeto X que nós estamos a atribuir, que torna referência. Caso os índices estejam fora dos limites, retorna àquela escapatória que é o erro estático, que tem que ter um estatuto compatível com referência, ou seja, tem que ter lugar na memória válido. É por isso que é um membro que se definiu um membro estático para isso. Pode ser aqui usado como primeiro membro da atribuição porque retornou a referência, e pode também ser usado o seu valor. Se nós pusermos
índices fora dos limites, este 12.1 vai para o erro. Pronto. Este é parecido com o outro. Chama-se, o operador chama, porque parece a chamada de uma função. Até aqui há algum problema? Ou posso continuar? Pode continuar, Sara. Pronto, então agora vamos às conversões de tipo. Há conversões de tipo que são implícitas. Por exemplo, quando nós fazemos WX igual a 10, o 10 é um int. É primeiro convertido em double para ir preencher o x. Pronto. Também podíamos fazer uma conversão de tipo assim, eu ainda não dei isto, mas ainda hei de dar, que é a conversão de tipo de Estel para int com esta maneira espalhafatosa de fazer isto. Static cast. Esta expressão converte, isto serve para converter um long neste tipo de destino. Converte este no tipo que está aqui. Mas também podemos expandir as conversões de tipo que tenham ao barulho objetos das nossas classes. Então, podemos fazer conversões de tipo em dois sentidos. Conversões de um tipo qualquer num objeto da nossa classe e conversões de um objeto da nossa classe noutro tipo qualquer, num valor de outro tipo qualquer. Pronto. As conversões de um tipo qualquer num objeto da nossa classe, eu penso que já sabem, que já ouviram na aula prática, que são feitas por construtores que aceitam um só argumento, que conseguem trabalhar com um só argumento, que se chamam construtores conversores porque convertem. Convertem o tipo do argumento no objeto da classe. As conversões que são feitas de um objeto nosso noutro tipo qualquer, essas precisam de um operador, que é um operador de conversão. E estas conversões todas podem ser implícitas ou explícitas. Pronto, então vamos lá. Agora vamos ver primeiro a conversão de outro tipo num objeto da nossa classe. É um construtor que consiga trabalhar só com um argumento, podemos interpretar como é capaz de, a partir daquele tipo do argumento, construir um objeto da nossa classe, portanto, converte o tipo do argumento na nossa classe. E então, em princípio, esse construtor, se não tiver lá uma palavrinha antes, trabalha sempre que é preciso, sempre que é esperado um objeto da nossa classe e está lá qualquer coisa que pode ser argumento do construtor, o construtor transforma implicitamente, automaticamente. Então vamos ver, por exemplo, temos ali outra vez a classe complexo com este construtor aqui. Este construtor tem os dois parâmetros com valores por omissão, portanto ele pode receber dois argumentos, pode receber um e até pode não receber nenhum. Mas o que nos interessa agora é que pode receber um. Portanto, se pode receber um double, ele consegue pegar num double e fazer um complexo, portanto converte um double em complexo. Então, vamos lá ver, temos aqui declarados dois objetos, um A e um C. Pronto. E quando fazemos complexo B igual a 2, isto não dá erro. Porquê? Porque existe aqui um construtor que consegue trabalhar aqui só com o argumento 2. E ele faz complexo de 2. Portanto, isto não dá erro porquê? Porque implicitamente o que acontece é o que está no comentário. Mas nós também podemos mandar fazer a conversão explícita, que é a que está aqui assim. Pronto. Pronto, e agora vem outro tema aqui ao barulho, porque em equipa com o construtor conversor às vezes andam os operadores binários e tal, e os operadores. Por exemplo, quando nós fazemos A igual a B mais 2, não dá erro.
porque nós temos um operator mais que recebe 2 complexos. Este operator mais recebe 2 complexos. E nós aqui estamos-lhe a dar um complexo e um inteiro. Mas este inteiro, há um construtor que consegue pegar em 2 e fazer um complexo para dar aqui a este argumento. E funciona. Se for desta maneira, também funciona, porque pega no 4 e dá aqui este argumento. Também funciona. Pronto. Mais C out, aqui C igual a 5 também, o 5 é transformado em complexo de 5 e atribui-se complexos. A func de 6 também, a func recebe um complexo, mas o construtor transforma o 6 em complexo e dá-o ali, o C mais igual a 7 também, por aí fora. Isto é o funcionamento do construtor conversor quando está livre e funciona sempre que acha que é preciso. Agora outra questão que tem a ver com a razão pela qual o operador mais, por exemplo, pode ser, a opção, tem a versão global como recomendada. E se fosse 4 mais igual a Z? Será que dava? 4 mais igual a Z? Então, 4 mais igual a Z, o mais igual é membro, seria, se fosse possível, 4 ponto operator mais igual de Z. Mas aqui o construtor conversor não funciona. Ele funciona a converter o inicializador no que lá devia estar, no operando de uma expressão no que devia estar, num argumento, transforma um argumento no parâmetro que lá devia estar, por aí fora, mas não transforma este valor no objeto que invoca, isso aqui não transforma. Pronto, então, se o operador mais fosse definido por uma função membro, o 4 mais B não era possível, porque seria 4 ponto operator mais de B, se o operator mais fosse membro. Mas sendo global, é possível, porque este 4 vai entrar, vai ser argumento a transformar em parâmetro. E, desta maneira, não era argumento a transformar em parâmetro, era transformar o 4 num objeto que invoca uma função, e isso o operador, o construtor conversor não faz. Portanto, estes operadores, o operador mais, o operador menos, estes operadores binários em que os operandos têm o mesmo estatuto, os que não estão ligados à atribuição, têm como opção recomendada a opção global porque é mais abrangente, porque funcionam estas duas operações em equipa com o construtor conversor e, e se fosse membro, o operando, a transformação do primeiro operando já não era possível, isto já não dava. Portanto, isto é a justificação para a opção recomendada ser a global. Pronto. Agora, às vezes nós podemos não querer que o construtor conversor trabalhe à vontade, podemos querer que ele só trabalhe quando nós mandarmos. Sei lá, está aqui uma espécie de um exemplo em que poderia haver aqui um erro, uma distração que provocasse uma coisa esquisita. Por exemplo, uma string, imaginem uma classe string que recebia um n e reservava n bytes, qualquer coisa, e nós punhamos ali uma inicialização com plicas em vez de ser com aspas duplas, e esta plica, isto é o código ASCII do A, e reservava tanto os bytes quanto o código ASCII do A, e não tinha nada a ver com o que a gente queria. Pronto. E era o funcionamento implícito deste construtor. Então nós podemos ter um construtor conversor, mas com explicit atrás. Se tiver a palavra explicit atrás, ele só trabalha quando nós mandarmos, não trabalha sempre que acha que é preciso. Então, temos aqui exemplos a comprovar.
Portanto, quem é o explicit é o que recebe o inteiro. O que recebe char asterisco está livre para trabalhar quando lhe apetece. Pronto, então, este aqui assim, que recebe o código ASCII do A, dá erro, porque este construtor que recebe inteiro está explicit. Aqui é a utilização explícita, está bem. Aqui é uma utilização explícita, também está bem. Aqui, neste, é uma utilização implícita, mas o construtor não está trancado, está livre. Aqui é uma utilização explícita, pronto. F de 10, sendo F a receber string, inteiro em string, o construtor está trancado, isto dá erro, está explícito, mas se nós mandarmos mesmo explicitamente, já funciona bem. A transformação a transformação desta string, isto também está bem. Pronto, o char asterisco está bem. O char asterisco, isto é string, eu recebo um char asterisco, mas tenho um construtor que recebe char asterisco e fabrica string. Portanto, é uma transformação implícita, mas o construtor, não está com a palavra explicit, está livre de fazer a transformação quando for preciso. Implícita e explícita. Portanto, o que nós vimos foi a conversão de um tipo qualquer na classe que nós estamos a fazer. Agora vamos ver ao contrário. Ao contrário, tem que ser com um operador de conversão. E um operador de conversão tem esta estrutura, ou seja, é uma função obrigatoriamente membro, tem o nome operator, como por ser operador, tem o nome operator e o tipo destino. Não tem parâmetros, não tem tipo de retorno. Não tem tipo de retorno porque retorna este tipo, que é o tipo destino. Não tem tipo de retorno, mas retorna um valor, retorna. Mas o tipo de retorno está dito aqui, portanto, a sintaxe não deixa dizer novamente. Não tem esta estrutura, não pode ter parâmetros, não tem tipo de retorno especificado, tem aqui o tipo, pronto, realmente o retorno está no nome do operador. Pronto, então, por exemplo, a classe relógio, que tem lá 3 inteiros dentro, hora, minuto e segundo. O relógio, se nós quisermos converter relógio em inteiro, um objeto em inteiro, fazemos uma função chamada operatorInt, que não altera o objeto, pode ser const. Então vamos ver como é que seria o operatorInt da classe relógio. Era converter aqui este tempo, o que eu fiz ali foi converter o tempo no número total de segundos. Pronto. Aqui uma expressão retorna um valor inteiro, mas não tem especificado o tipo de retorno. Então aqui tenho um tempo do tipo relógio, e se fizer assim, S igual a static cast, que transforma o objeto em inteiro, é uma conversão explícita, é a conversão com um cast. Se eu fizer S igual a T, um inteiro igual a um objeto, é uma conversão implícita. Isto só é possível havendo este operador. O operador int, se não houver, isto dá erro de compilação. Isto exige um operador int. Agora, o operador ele trabalha aqui implicitamente, trabalha aqui explicitamente, mas também pode ser trancado como o construtor. Nós podemos também, se quisermos, declarar o operador como explicit, e então só trabalha explicitamente. Neste caso, esta instrução dava erro porque era a conversão de tipo implícita, dava erro porque ele está trancado, está com explicit. A conversão explícita funcionaria bem.
As conversões implícitas funcionam nestas situações. O argumento com que uma função é chamada para o parâmetro, o valor de retorno para o tipo de retorno, a expressão que pomos à frente do return para o tipo de retorno, operandos em expressões e inicializadores, as conversões implícitas que podem ser feitas num dos sentidos, ou pelo construtor conversor para o tipo da nossa classe, ou do operador de conversão do tipo da nossa classe para outro tipo. Pronto, e agora temos aqui a misturada toda, e quando damos opções a mais, às vezes o compilador dá-nos erro de ambiguidade. Por exemplo, temos a classe lógico, que tem ali um bool, e que tem um construtor conversor, que recebe o inteiro, fabrica um lógico, e tem o operador int, que a partir de um lógico retorna 1 se ele for verdadeiro e 0 se for falso. E tem um operator mais, que soma 2 lógicos. Então, temos aqui 2 lógicos. Se fizermos x mais 1, ora, isto pode ser feito de 2 maneiras, é por isso que temos erro de ambiguidade. Pode ser feito de 2 maneiras, pode ser x mais lógico de 1, ou seja, converter este 1 em lógico e somar com o operator mais, que recebe 2 lógicos. Ou pode ser assim, converter este lógico em inteiro com o cast, somar com outro inteiro, e depois este inteiro ainda é convertido em lógico para atribuir a outro. Pronto. Haveria aqui 2 maneiras implícitas, e então, havendo 2 maneiras, nós melhor é especificarmos qual é que queremos. Porque às vezes, muitas vezes, o compilador dá erro de ambiguidade quando lhe damos 2 maneiras, outras vezes tem uma preferida. De qualquer maneira, como há 2 vias, o melhor é nós escolhermos mesmo qual é que queremos. Pronto, e agora de um modo geral, só para acabar os operadores, então, temos aqui no fundo conjunto um certo conjunto de operadores e as opções recomendadas. Os operadores unários, a opção recomendada são os mais e os menos membros. O atribuição, o de chamada de função e o parênteses retos, obrigatoriamente membros. Os ligados à atribuição, em que o estatuto do primeiro membro é mais forte que o do segundo e no fundo são L-values, o resultado, isso tudo, o mais igual são funções membros. Os operadores binários com operandos de estatuto análogo, como mais, menos, igual, a opção recomendada é global, porque é mais abrangente em equipa que o construtor conversor. E há os operadores como POSEOUT, POSEIN e não sei o quê, que não há hipótese de serem membros, porque se forem membros eram de classe de biblioteca, portanto, são obrigatoriamente globais, porque nem há outra hipótese. Pronto. Pronto, então acabámos operadores e pronto, e acabou a aula. Queria perguntar se há assim alguma dúvida. Bem, ó, setora, tenha uma boa tarde e um bom fim de semana. Igualmente. Bom fim de semana, setor. Bom fim de semana, bom fim de semana. Bom fim de semana, setora. Bom fim de semana. Bom fim de semana.